Abre comigo no livro de Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 em diante. Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 em diante. Acompanha com a gente no telão. O povo viu que Moisés, repete comigo, demorava. Então vamos lá de novo. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Agora eu quero que você vá lá no 7. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Agora lá no 9. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto esse povo, eis que é um povo teimoso. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça e nós te convidamos. Repete comigo, fala assim: Espírito Santo, seja bem-vindo sobre a minha vida. Espírito Santo, abre o meu entendimento, derrama sobre mim espírito de revelação e de compreensão da tua palavra. Espírito Santo, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, nós conhecemos muito bem a respeito dessa passagem, né? A Bíblia fala assim que havia um povo que ficou muito tempo cativo ali dentro do Egito, que aquele povo, quando eles entram ali, de certo modo, é uma bênção, mas depois de algum tempo se levanta outro faraó que não era amigo do povo de Deus. E a Bíblia fala assim que o faraó começou a olhar para esse povo, porque esse povo crescia em tudo que fazia. Eles prosperavam em tudo que colocavam a mão. E ele começou a olhar para esse povo e começou a ver esse povo, de alguma maneira, alguém que representava uma ameaça para o seu reino. E a partir daí, Satanás ele começa fazendo algo através desse faraó, ele começa agindo através de situações para poder fazer aquele povo ficar escravo ali. Então, se você conhece um pouco da história, você vai ver que aos poucos vai diminuindo, né? Vai aumentando o trabalho, vai deixando aquele povo mais cansado, e é assim que o inimigo faz, né? Quando ele quer nos deixar cansados, nos roubar da presença de Deus, ele vai criando situações, ele vai criando coisas para poder nos afastar da presença dele. Com isso, nós vamos ficando mais dispersos, as coisas vão ficando para segundo plano, as coisas de Deus, enquanto a palavra nos ensina que em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. A gente vai arrumando desculpa para tudo, né? E desculpa também é mentira. Fala para o irmão que está do teu lado que precisa entender essa verdade. Fala assim, ó, desculpa também é mentira. E tem crente que é mentiroso, irmãos. Porque gosta de arrumar desculpa, e desculpa também é mentira. A Bíblia fala assim que Faraó, ele foi criando um sistema ali, que ele foi deixando aquele povo fraco, até chegar num ponto que eles já eram escravos e não tinha mais como se libertar daquele lugar. E a palavra de Deus nos ensina que Deus levanta Moisés como um libertador sobre aquele povo. E nós sabemos sobre as pragas que vêm, e o tempo inteiro essas pragas vêm castigando aquele local, até que chega um certo ponto, irmãos, que o negócio está tão difícil ali de viver, que a Bíblia fala assim que os egípcios começaram a pedir para o povo de Deus ir embora. E eles começam a oferecer ouro, arrancar ouros, bens, e aquilo que para eles ali era de muito valor, e eles começam a entregar ali para o povo de Deus, para que eles possam sair. E eles falam assim, ó, vão embora, a gente está abençoando para vocês para ir embora. Até nisso, irmãos, Deus ele é perfeito em tudo que faz, porque
ele restituiu tudo aquilo que foi roubado pelo inimigo ali naquele tempo. Naqueles anos ali que eles ficaram escravos. A Bíblia fala assim que eles veem sinais onde o mar se abre. Eles veem um anjo que aparece como uma coluna de fogo que impede do exército do faraó ir e poder chegar até o povo de Deus. A Bíblia fala que eles passam a seco ali pelo mar. Ali dentro do deserto, eles acabam tendo muitos sinais visíveis da manifestação do poder de Deus. Irmãos, que eu tenho certeza que se fosse no tempo de hoje, não tinha como nós não sermos impactados, mas aquele povo era um povo de um coração temoso, um povo que murmurava, um povo que não era satisfeito com aquilo que Deus fazia. Então você imagina, por exemplo, todos os dias, o Senhor mandando um maná que vem dos céus para poder alimentar ele todos os dias. Aquele povo era alimentado por Deus todos os dias. E quando necessitava de água, irmãos, e não tinha de onde tirar, a água saía da rocha. Mas o Senhor, ele alimentava, ele sustentava aquele povo. O mais lindo disso que a Bíblia fala assim, que durante a noite no deserto, o frio é muito intenso e passa menos de 0 grau, mas havia um anjo que ficava como uma coluna de fogo sobre eles e aquecia. Já imaginou isso? Um ar-condicionado ali, divino dos céus para a tua vida, né? Aquecendo. E aí durante o dia, quando era muito quente, passava mais de 50 graus, ele fazia sombra sobre o povo e refrescava aquele povo. Irmãos, era o cuidado de Deus para aquele povo. A Bíblia fala assim que os sinais de Deus são tão visíveis que eles passam 40 anos andando por aquele deserto, que as sandálias começam a crescer no pé das pessoas. As roupas vão crescendo no corpo das pessoas. Irmãos, isso é manifestação visível da glória de Deus. E o Senhor fez o quê? Ele levantou Moisés ali como um libertador. Alguém que ele trazia instrução para poder dirigir aquele povo. E a Bíblia fala assim que Moisés está ali orando no monte. E a Bíblia fala assim que porque Moisés demorou, aquele povo se corrompeu. E foi rápido, irmãos. Não foi algo assim que demorou muito para acontecer. Eles se corromperam muito fácil. Agora, por que se corrompeu muito fácil, irmãos? Pessoas se corrompem muito fácil porque o Egito ainda está vivo dentro delas. Você vê pessoas que elas vêm nos cultos, elas veem as manifestações reais da presença de Deus. Vê pessoas sendo curadas, o Espírito Santo agindo. Elas entram na igreja e sentem uma presença que elas nunca sentiram em outro lugar. Mas quando saem dessas portas para fora, se corrompem muito fácil. Por quê? Porque o Egito ainda está vivo dentro delas. Irmãos, a expressão de quando nós usamos a respeito de mundo, não está ligado que falar, que crente que é vocês não estão no mundo. Irmãos, nós estamos falando de valores e princípios corrompidos. Quando nós nos referimos a respeito do mundo, nós estamos dizendo que o sistema desse mundo está corrompido, os valores desse mundo estão corrompidos. Não tem como você servir a Deus com os valores desse mundo. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo se você não renunciar ao Egito, se você não renunciar ao mundo aí fora, se você não deixar as práticas daquilo que te corrompe e deixar o Espírito Santo te encher. Então a Bíblia fala assim que porque ele demorou, aquele povo logo ele fez o quê? Ele já se corrompeu. E Deus ele fala o seguinte para Moisés: desce, porque o povo já se corrompeu. O Egito estava vivo dentro deles. Uma das coisas que o Espírito Santo tem falado comigo por esses dias, a respeito da ansiedade. Como nós precisamos aprender a andarmos no tempo de Deus e respeitar o tempo de Deus para todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? A ansiedade, ela tem o poder de corromper e destruir a tua vida. Quando isso está lá em Mateus, coloca para mim, Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Até aí. E aí depois ele começa dizendo, pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. Ele está falando sobre a ansiedade.
Irmãos, por que o próprio Jesus está dizendo a respeito da ansiedade? Parece ser uma coisa tão boba. Mas a ansiedade, ela tem o poder de entrar no centro da vontade do Senhor. E quando você faz isso, irmãos, você, não por entrar, o que eu estou dizendo é não entrar no centro da vontade de Deus, mas é você interferir no centro da vontade de Deus para a tua vida. Pessoas que andam ansiosas, elas constroem ídolos para si. Foi o que aconteceu com esse povo, porque ele demorou. E aí eles vão até o irmão de Moisés, pega e fala o seguinte: eu não sei o que aconteceu com esse tal de Moisés que nos tirou de lá. Faça para nós ídolos. Olha só isso, irmãos. E a Bíblia fala assim, que Araão começa a fazer o quê? Pedir para aquele povo o ouro que eles foram abençoados quando saíram de lá. Irmãos, foi Deus que deu aquele ouro. Foi Deus que abençoou aquele povo. Mas agora, por conta da ansiedade, a bênção, ela vai se tornar uma maldição. E pessoas ansiosas constroem ídolos para si. Pessoas ansiosas vão construir situações na sua vida que vai fazer você se perder lá na frente. Sabe por quê? A pessoa que ela não entende que ela está no centro da vontade de Deus, que existe tempo para todas as coisas, que ela não sabe esperar, ela acaba atropelando as situações e ela vai começar a gerar em cima da ansiedade dela. E pessoas que geram em cima de ansiedade, irmãos, constrói situações para destruir a sua vida. Você pode fazer da bênção uma maldição, por conta de não esperar o processo de Deus na sua vida. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite: quando que é que nós estamos gerando da ansiedade? Porque nós fazemos isso, irmãos, e parece assim que é uma coisa tão boba, tão tola, mas nós fazemos dia após dia. Toma muito cuidado em querer acelerar as coisas de Deus para a tua vida. Toma muito cuidado, irmãos. Aprenda a esperar. Aprenda a analisar. Porque quem entende o tempo de Deus para a vida delas são pessoas que crescem e amadurecem. São pessoas que vão crescer em todas as áreas da sua vida. Irmãos, existe um tempo determinado para todas as coisas. Você não esperar o tempo de Deus é uma rebeldia contra a soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? É você não entender que Deus está no controle de todas as coisas. Como que nós podemos dizer que nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas esse entregar a vida para Jesus é você não deixar a tua vida na mão dele? Você já deve ter percebido que criança faz muito isso. De repente ela dá um brinquedo, eu não sei se você já presenciou isso. Eu tenho bastante sobrinho, eu já vi muito isso. Ele quer agradar, ele te dá algo na mão e você pega. Aí de repente ele vai, volta e vem tentando tirar da tua mão. Aí se você segura, ele vai começar a chorar e fazer birra. Irmãos, tem gente que é desse jeito com Deus. Entrega a sua vida para Jesus, mas não quer deixar Jesus governar a sua vida. E aí nós começamos a querer fazer birrinhas para Deus. E você conhece pessoas que quando as coisas não começam a acontecer, elas começam de certa forma a querer manipular a Deus. Irmãos, é uma tolice você pensar, é uma meninice você pensar nisso. Que você fazendo birra, chorando, esperneando, jurando, eu juro por Deus, que alguma coisa vai mudar, porque Deus ele conhece o mais profundo do teu coração. E não é assim que as coisas acontecem. Eu fico imaginando como é que deve ser. A gente olha para crianças, e a gente vê crianças fazendo birra, a gente começa a dar risada daquilo, eu fico imaginando Deus fazendo isso com a gente quando a gente começa a espernear da mesma forma. Porque a gente não sabe aprender a respeitar os processos da vida. E existe processo, irmãos, para todas as coisas. Sabe por quê? Existem
dentro de cada um de nós coisas que precisam ser desconstruídas, porque nós fomos ministrados no Egito. Quantas pessoas aqui nasceram num lar cristão? Eu falo, desde pequeno vem com seus pais na igreja. Levanta a mão, deixa eu ver. Quantas pessoas vieram depois, aceitaram Jesus por conta própria? Levanta sua mão, deixa eu ver. Olha quantas pessoas. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque existe um processo onde Jesus ele começa a desconstruir dentro de cada um de nós o Egito que ainda está lá. E às vezes ele está bem escondidinho. Às vezes o Egito está lá e ele está tão escondido que nem mesmo você consegue olhar para a situação e falar assim, nossa, eu fiz isso, eu tomei essa atitude, porque está escondido. E é por isso, irmãos, que nós precisamos do Espírito Santo. Fala para o irmão que está ao teu lado, fala assim, ó, você precisa do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala assim que quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, nós recebemos o Espírito de Deus dentro de cada um de nós. E esse Espírito Santo, ele nos sela para a redenção. E ele vira o seu melhor amigo, o seu conselheiro. É aquele que quando você pensa fazer alguma coisa, você vê aquele impulso forte vindo de dentro de você, do teu espírito, dizendo, não faça isso. Aí você fala, opa, peraí. Eu falo assim que andar com o Espírito Santo é a mesma coisa de um motorista que tem que respeitar semáforos. Você sabe quando está vermelho, você tem que parar. Você sabe quando está amarelo, laranjado lá, né? Você tem que ter atenção. Opa, peraí. E quando está verde, que você tem que avançar. Nós fizemos seminários para crianças e nós usamos de exemplo um semáforo para explicar para as crianças como que elas tinham que obedecer os impulsos do Espírito Santo. E aí nós precisamos, com tudo isso, irmãos, primeiro, aprender a ouvir o Espírito Santo. E segundo, deixar e entender que o Espírito Santo tem que retirar de dentro de nós o Egito que ainda está lá escondido. Então existem princípios, valores e padrões dentro de nós que ele vai trabalhando e vai tirando e vai construindo valores no Senhor. Ele coloca os valores da palavra de Deus dentro de cada um de nós. Irmãos, isso leva tempo. Às vezes a pessoa aceita Jesus hoje e já quer que as coisas aconteçam na vida dela. Sabe aquelas pessoas que é ansiosa para tudo? Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim, ó, aprenda a respeitar o tempo de Deus. Coloca para mim Gênesis capítulo 16, versículo 1 em diante. Irmãos, presta atenção nesse versículo aqui, ó. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Saraí a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. Agora repete comigo assim, ó. E ouviu Abraão a voz de Saraí. De quem que foi que ele ouviu a voz, irmãos? De Saraí. Mas quem que tinha prometido para ele? Foi o próprio Deus, irmãos. Irmãos, toma muito cuidado. As pessoas que você está ouvindo. Toma muito cuidado. Sabe por quê? Não queira dar uma ajudinha para Deus nas coisas que você faz. Tem pessoas que gostam de inventar moda, não espera o processo de Deus. Irmão, se Deus tem algo para a tua vida, vai acontecer, fica em paz. Se Deus prometeu algo para a tua vida, vai acontecer, fica em paz. Mas não fica querendo ajudar Deus, não. Tem coisas que nós queremos dar uma ajudinha para Deus. E de repente a gente olha para situações assim, eu fico pensando que de repente, Saraí possa ter visto que tipo,
Ela achava que ia acontecer de uma hora para outra aquilo que o Senhor tinha prometido. E ela olhou e pegou e falou assim: nossa, está demorando demais. Eu vou dar um jeito para a promessa se cumprir. De repente faltou fé? Eu não sei, irmãos. Mas eu sei de uma coisa. Abraão aqui nessa situação também, ele precisava discernir a voz que tinha falado com ele. Porque o texto deixa claro aqui. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Quem você tem ouvido? Quem tem sido aquilo que tem instruído a sua vida? Irmãos, por conta disso, a Bíblia fala assim que nasceu Ismael. E isso gerou uma consequência que traz guerra até hoje naquela terra. Sabe por quê? Porque eles dizem, os filhos de Ismael, que a promessa, eles são o primeiro fruto, o fruto da promessa, que aquela terra é deles. E os filhos de Isaac aqui estão dizendo que não, que a promessa era para eles porque o fruto tinha que vir da onde? De Abraão e Sarai. Vocês estão entendendo? Trouxe consequências, irmãos, que até hoje repercute guerra por conta de uma atitude errada. A pergunta que eu tenho para fazer para você: quem que você está ouvindo? Quem está instruindo a tua vida? Você tem ouvido a voz de Deus? Irmãos, eu sei que não é fácil. Eu já passei por coisas da minha vida que eu tive que dar a cabeçada. Você quer conhecer uma pessoa que teve que lutar muito com a ansiedade? Sou eu. Impulsivo para muitas coisas. Mas tem duas formas de você aprender. Uma, você pode olhar para a pessoa que erra e ser inteligente e aprender e falar: eu não devo fazer como ela fez. E aprende com o erro do outro irmão. Ou você pode aprender errando a tua vida inteira. E essa parte não é boa. Fala para o irmão que está do teu lado, falando assim: não é boa não. Irmãos, não é bom. Porque às vezes nós vamos passar por situações que vai doer. De repente você vai ter que tomar atitudes depois, que o Senhor vai falar assim: deixa isso aí, porque não foi o que eu te pedi. Aí você vai ver a consequência lá na frente e você vai falar assim: eu deveria ter ouvido a Deus. Às vezes a gente faz as coisas por ter dó de alguém. É tão bonitinho. Irmão, toma cuidado. Sabe por quê? Não queira pôr o dedinho no processo de Deus, não. Uma das coisas que eu gosto de usar de exemplo é Jonas dentro do barco. Deus tinha pedido para ele ir para um rumo, ele estava indo totalmente ao contrário. Aí as pessoas começam a olhar porque se levantou uma grande tempestade, e a Bíblia fala que quem levantou aquela tempestade foi o próprio Deus. E eles começam ali a fazer sorte para dizer, para entender se existia alguém que ali dentro, porque o Senhor estava punindo de certa por conta de alguém. E aí eles fazem sorte, caem em quem? Caem em Jonas. E eles perguntam para ele, pega e fala assim: quem que é você? E aí ele se mostra quem ele é. Só que Jonas, irmãos, ele entende que chegou num ponto que ele falou assim: ou eu volto para o centro da vontade de Deus, ou todo mundo vai morrer aqui. Toma cuidado, irmãos, que às vezes você vai colher consequência por estar no barco errado. Ele vira e pega e fala assim: me joga de novo aí, me joga dentro d'água aí, que as coisas vão melhorar. E a tempestade acaba. Tem gente colhendo consequências de outras pessoas, sabe por quê? Porque passa a mão na cabeça, acha que é bonzinho. Vou fazer para agradar. Às vezes, é melhor você ser o chatão da situação do que você começar a colher coisas que não era para você. O Senhor nessa noite Ele está te alertando. Outra situação, não queira andar sozinho. Êxodo 33:15. Isso é Moisés dizendo, irmãos: então lhe disse: se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos,
eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tem me dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina aqui que a gente tem que ter um coração como o coração de Moisés. Eu já falei aqui para vocês que eu tenho o maior temor de subir no púlpito para pregar e a presença de Deus não estiver comigo. Sabe por quê, irmãos? Eu sei quem eu era sem a presença de Deus. Eu sei quem eu era quando eu estava lá fora, no mundo. Eu sei o que é andar sozinho e não sentir a presença de Deus. Eu sei o que é participar de situações e falar assim, ó, se o bicho pegar aqui, eu vou para o inferno porque a presença de Deus não está comigo. Nós devemos ter um coração segundo o coração de Moisés. Porque Moisés, ele entendeu a dependência da presença de Deus. Quem entendeu isso, irmão, sabe reconhecer de onde saiu. Você sabe reconhecer de onde Deus te tirou? Eu quero que você pense aí. Você consegue reconhecer de onde Deus te tirou? Você consegue ser grato? Lembrei aqui dessa parte da mensagem na hora que a Ana disse que a maior experiência que ela teve com Deus, né, foi quando ela estava liberando palavras de gratidão. Você consegue ser grato, irmãos, por você estar aqui agora, enquanto tem pessoas aí fora que estão perdidas? Enquanto você acha que você está perdendo, de repente, o teu seriado, o teu descanso está sendo deitado lá no sofá, na tua cama. Irmãos, nós estamos no melhor lugar para se estar, no centro da vontade de Deus. Você está recebendo algo que está vindo do céu, irmãos. Nós estamos sendo ministrados pela uma presença de Deus, pela presença dos céus. Enquanto outras pessoas podem estar lá no sofá, sendo ministrado pelos princípios e valores do mundo, você está no melhor lugar para se estar, no centro da vontade de Deus. E como é que é isso? Sabe quando eu disse que o Espírito Santo ele vai fazendo um processo dentro de nós para tirar o Egito? Amanhã você vai acordar e você vai dizer assim, nossa, eu estou tão bem hoje. Foi tão bom o culto e a presença que eu senti. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo já está te limpando. Ah, eu estava tão fraco e desanimado, de repente eu tô sentindo uma força. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo ele está te renovando aqui. Enquanto você está aí, se você pudesse enxergar o mundo espiritual, tem anjos de Deus aqui. Tem anjos guerreando a teu respeito, ao teu favor. Quando eu olho para vocês aqui, eu vejo pessoas que vieram para poder assistir o culto, mas eu sei que por detrás disso, existem pessoas que entraram aqui buscando por alguma coisa. E enquanto você está com o teu coração voltado na presença de Deus, existem anjos de Deus abrindo portas ao respeito da tua vida, resolvendo situações. Você consegue ser grato por isso? Porque quem entende isso, irmãos, e ela não anda sozinha, e ela é dependente da presença de Deus, ela aprende a confiar no processo. É você dizer, Senhor, eu não estou vendo nada. Eu olho para a situação e eu olhando para os olhos humanos, o negócio parece que está mais feio do que estava antes. Mas eu consigo confiar no Senhor, porque o Senhor governa a minha vida. É quando você olha para a situação e diz o seguinte, fala, e eu não consigo ver. E às vezes, irmãos, nós não precisamos ver, a gente tem que aprender a confiar. O Senhor quer que você creia. Existem promessas de Deus para cada um de nós. A independência ela vai gerar morte espiritual. Ela vai tirar do centro da vontade de Deus. Eu tenho o costume de todos os dias antes de dormir, eu dizer, falar assim, ó, boa noite, Espírito Santo, eu consagro os meus sonhos a Ti, eu levanto, bom dia, Espírito Santo. Às vezes eu estou andando de carro pela rua,
E eu estou de carro andando pela rua e eu estou olhando e eu fico assim, ó, Espírito Santo, se tem alguma coisa que eu estou passando aqui despercebido e o Senhor quer me usar, me alerta aqui. Às vezes eu estou dentro do shopping e a gente vai para passear, para passar um tempo com a família. Eu estou meio que ligado, irmãos, em algumas coisas. A minha filha está aí, ela sabe, ela é de prova. Às vezes elas estão andando assim, de repente elas olham para mim, cadê o papai? Eu estou encostado num canto, pregando a palavra de Deus para algum casal, falando de Deus para alguém. Até na hora de pagar, já aconteceu de eu estar passando o cartão e eu olhar para o jovem que estava do lado. O Espírito Santo me mostrar, falando assim, ó, fala para ele não andar de moto hoje, porque o inimigo preparou uma cilada para ele, eu nem sabia se ele andava de moto ou não, mas eu tive uma visão dele de moto. E eu vi a polícia perseguindo ele, ele caindo, se machucando tudo, e ele sendo preso. Irmãos, eu não conhecia ele, mas na hora que eu estava passando o cartão, ele estava do lado, também estava comprando camisas. Eu lembro que eu virei e falei, ó, irmão, eu não te conheço, eu sou pastor e eu estou sentindo algo de Deus, eu preciso te entregar. As 3 mulheres que estavam na bancada ali, recebendo, parou e ficou ouvindo. Falei, ó, eu estou vendo isso, isso, isso. Ele abaixou a cabeça, o amigo dele que estava do lado assim, cutucou ele assim, ó. A irmã que estava passando meu cartão assim, que eu acredito que era uma irmã, ela virou e pegou e falou assim, ó, ouve a voz de Deus, ele está te alertando. Irmãos, às vezes você não vai entender, mas o Senhor, Ele está salvando uma vida. São coisas que estão passando desapercebido. É nós falarmos como Moisés disse, Senhor, eu não quero isso se a Tua presença não for comigo. Eu quero fazer a diferença. É aprender a ser obediente, ouvir a voz do Senhor. Você já parou para pensar, irmãos, que você pode chegar no final da tua vida e olhar para ela e saber que você caminhou do lado ao contrário a vida toda? Eu disse aqui para vocês já sobre isso. Há 5 anos atrás eu estava bem financeiramente, estava com bastante trabalho. Eu tinha uma equipe, fazia 10 anos que eu trabalhava para mim já. Eu estava em cerca de uns 10 funcionários, estava bem, estava legal, as coisas caminhando. Ia começar a construir minha casa. Negócio caminhando, tal, bem, tudo legalzinho e tal. E de repente o Senhor, Ele para tudo, irmãos. Porque eu entendi que não era aquilo que Deus tinha para mim. O que Deus tinha para mim era para pastorear, era para cuidar de vidas. E se você não aprender a discernir essas coisas, irmão, sabe por que eu estou dizendo? Eu poderia ter caminhado a minha vida inteira e prosperando, e as coisas dando certo, eu bem financeiramente, e chegar no final da vida e descobrir que não era aquilo que Deus tinha para mim. Nem sempre, porque as coisas estão dando certo, é aquilo que Deus tem para você. Ore todos os dias e fale para o Senhor, fala, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu aprendi uma coisa, irmãos. A obediência, ela vai te levar muito mais longe que qualquer ambição que você tem no coração. O Senhor, Ele vai preparar para você algo. O Senhor vai te abençoar lá na frente. Tem coisas que o Senhor colocou no meu coração e coisas que o próprio Deus me visitou em sonhos, irmãos, que Ele falou para mim, me prometeu e me mostrou o que é. E eu sei que eu já recebi espiritualmente aquilo. Agora, se você virar para mim e falar assim, pastor, quando que é? Eu não sei te falar. Eu não sei se é amanhã. E para acontecer o que Deus me mostrou, tem que ser algo assim, ó, que nem lá no Egito mesmo, do sobrenatural de Deus. E eu não sei se é para daqui 10 anos, ou se é na minha velhice, irmãos. Mas eu sei que o próprio Deus prometeu algo para mim. E eu tenho que aprender a confiar e esperar. Porque as coisas acontecem no tempo certo. E nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. Atos capítulo 13, versículo 22. E quando este foi tirado, levantou-lhe como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará todas as minhas vontades. Irmãos, olha que interessante esse texto. Nós sabemos que por conta da desobediência de Saul, chega um ponto que Deus fala, ó, não dá mais. Eu já rejeitei,
E alguns estudiosos falam que desde o segundo reinado de Saul, ele pisava na bola com Deus, porque Deus falava com ele e fazia tudo ao contrário. E esse rei, quem escolheu, irmãos, foi o povo. Não foi Deus. Chega um momento que o profeta fala com Deus, Deus fala assim, eles querem um povo, eles querem um rei, dá um rei para eles. Eles querem um rei como os pagãos, dá um rei para eles. E houve consequências por conta disso. E a Bíblia fala assim que depois disso o Senhor achou a Davi. Agora eu quero te fazer uma pergunta para você. Davi era perfeito em tudo que ele fazia? Não. Davi pisou na bola com a família dele? Foi um bom pai? A Bíblia fala assim que Davi adulterou. Só que existe uma diferença, irmãos, na atitude de Saul e na atitude de Davi. Porque enquanto Saul estava preocupado com o trono, estava preocupado com coroa, na posição de rei, e falando assim, ó, me honra mais uma vez diante dos homens, Davi, ele pega e fala assim, ó, pode tirar tudo de mim, só não tira a tua presença. O Senhor pode arrancar tudo de mim, só não tira a tua presença. Sabe por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era obediente em cumprir a agenda de Deus. E você aprender a respeitar o tempo do Senhor, é você entender que existe uma agenda de Deus para a tua vida. E essa agenda, ela vai se cumprir. Você toma posse disso ou não? Eu profetizo em nome de Jesus que essa agenda de Deus vai se cumprir na tua vida. Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus, não é porque é perfeito, não. É porque aprendeu a obedecer. Ele aprendeu a colocar as vontades de Deus em primeiro lugar. Isso fez Davi uma pessoa diferente. Abraão também é chamado como amigo de Deus, irmãos. Olha só esse texto. Romanos capítulo 4, versículo 18. Eu estou terminando. Ao qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. A promessa se cumpriu na vida de Abraão? Se cumpriu. Ele foi pai, irmãos, de uma grande multidão? Sim. Se cumpriu ou não cumpriu? Se cumpriu. E a Bíblia fala assim que ele creu contra a esperança. Eu fico imaginando o que é isso. É você olhar e falar assim, eu estou esperando há tanto tempo. Eu estou esperando há tantos anos, eu não vejo essa promessa se cumprir. Irmãos, é o que eu mais escuto de pessoas que chegam destruídas dentro da minha sala para conversar comigo. Pastor, faz quanto tempo que eu sirvo ao Senhor, as coisas não mudam. De repente você já escutou isso da tua esposa. De repente você já escutou isso do teu marido. Já escutou isso dos teus filhos. Olha como é que está a tua vida. Será que é isso mesmo que Deus tem para você? Irmão, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, amém? Gênesis 21, 1. E o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. Olha isso aqui, irmãos. Ele deu quanto? Na sua velhice. Olha a continuação. Ao tempo determinado. Sabe quando que tinha que se cumprir aquilo que Deus prometeu na vida dele? Na velhice dele. Agora eu quero te perguntar algo para você. Você está pronto para isso? Irmãos, eu não quero dizer que no teu caso de repente seja isso, mas eu quero deixar você pensando nessa noite, quero que você reflita. Você está pronto para isso? Porque de repente o tempo determinado é quando o Senhor ele vai ter que trabalhar muito dentro de você. Ele vai ter que mudar muitas coisas dentro de você. Ele vai ter que desconstruir muitos princípios e valores lá do Egito. Ele vai ter que tirar tudo de dentro de nós, para que a bênção não se torne maldição. As coisas acontecem no tempo determinado. Moisés também era considerado, irmãos, amigo de Deus, porque ele tinha intimidade com ele. Último versículo aí, Êxodo 33, 11.
E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Irmãos, eu acho lindo esse texto. Esse aqui fez a diferença. Esse aqui era diferenciado. Do próprio Deus, irmãos. Falar com ele como... Você tem um amigo aí? Você brinca, que você fala coisas. A Bíblia fala assim que Deus era amigo com Moisés, assim, ó, de falar face a face. Olha que lindo isso. Eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Eu quero que você entregue a tua ansiedade hoje aqui no altar do Senhor. Eu não sei pelo que você está passando. Mas eu sei de uma coisa, se você deixar na mão de Deus, e deixar Ele conduzir a tua vida, e fazer no tempo dEle, deixar as coisas acontecer, irmão, você pode ter certeza, que amanhã, você vai ter um legado por conta da tua obediência. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, ó, eu conheci aquela pessoa, quando ela não tinha nada, eu peguei um tempo da vida dela que as coisas ficaram muito feias, mas eu acabei presenciando um tempo na vida dela, onde eu vi a mão do Senhor sobre ela. É as pessoas olhar para você, irmão, e reconhecer o fruto que você é e querer saber que árvore que deu esse fruto. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus nas suas atitudes. E eu queria que você ficasse de pé.